que sai da Universal, a gente aprende, né, que quando a gente tá lá dentro, a gente não pode frequentar outras igrejas, porque a gente estaria misturando os vinhos. Então, a gente aprende a ficar só na Universal. Então, a gente tem até medo de sair da Universal, né, por desobediência a Deus. Então, eu posso dizer. Então, eu queria pedir perdão e queria mandar um recado para o Bispo Macedo, já que a gente não teve a oportunidade de conversar, né, Bispo? O senhor sabe que a primeira vez que nós nos conhecemos, o senhor me deu uma orientação para mim me afastar de um amigo gay. E eu obedeci, mesmo amando ele. Por amor a Deus. Naquele momento eu fui abraçada pela igreja, né, pela minha obediência de sacrificar a pessoa que eu amava. E anos depois, o senhor sabe disso. Infelizmente, eu acabei desobedecendo por casar com o pai do meu filho e tentar reconstruir o meu casamento, já que eu acreditava que ele era o marido que Deus tinha preparado para mim, por ser o pai do meu filho, e eu tentei reconstruir o casamento, mas a orientação é que eu não casasse com ele, porque ele não era da Universal. O senhor sabe disso, que isso é verdade. E eu sofri as consequências da desobediência, né? Eu fui demitida da Record. Só que graças a Deus naquela época eu tinha algumas aplicações e eu podia me sustentar. Então eu aprendi a viver com menos. Eu voltei para o Rio Grande do Sul. Eu tinha muito medo de me perder. Eu não queria perder a minha alma, porque eu sabia que o inferno era real. Então, Bispo, eu desobedeci, né? Eu casei com o pai do meu filho e sofri as consequências. Sofri as consequências da desobediência, então tudo bem. Eu tinha que colher o que eu tinha plantado. Mas continuei fiel, obedecendo aqui. E eu queria falar de Jesus 24 horas. Mas talvez o senhor não saiba de algumas coisas. Eu fui orientada a não ficar falando de Jesus nas minhas redes sociais. E eu fiquei pensando, mas eu fui chamada para falar de Jesus. Aí depois, quando eu conversei com essa pessoa, né, que eu tive a oportunidade, ela negou na minha cara, dizendo que ela não tinha falado isso. Mas Deus sabe a verdade. Para avisar o senhor também que enquanto eu estava na Record, aqui no Ao Vivo, eu quase perdi o meu emprego porque eu queria levar as pessoas para a igreja, eu queria falar de Jesus no Ao Vivo e eu não podia falar de Jesus. Muitas coisas aconteceram, Bispo. Muitas coisas. E a gente sempre é ensinado que o justo não se justifica, né? O justo passa pelas injustiças e não se justifica. Mas eu acredito que o senhor, como líder da Universal, o senhor precisa saber o que está acontecendo, já que o senhor acredita, né, que a obra é do Espírito Santo. Só que, Bispo, eu queria falar uma coisa para o senhor e pedir. Se o senhor tem amor pelas almas, não faz a fogueira santa, Bispo. Não faz. Porque eu fui ao fundo do poço por causa da fogueira santa, Bispo. Tudo bem o dízimo, maravilhoso para a obra de Deus crescer, acho justo. Mas a fogueira santa, você tirar o chão dos seus pés, você dar o seu Isaac, quase me levou para o inferno, Bispo. Porque eu dei tudo para Deus. Tudo, Bispo. Tudo que Deus me deu, eu devolvi para Deus. E aí, Bispo, eu fui orientada a ir para a política. E eu disse
que eu não estava preparada para ir para a política porque eu não queria me perder. Eu não me achava madura o suficiente espiritualmente falando para ir para algo que eu não entendia. E mais uma vez, então, eu estaria desobedecendo, não é mesmo? Então, mais uma vez, eu teria que colher os frutos da desobediência. E aí, o que aconteceu? Eu fui expulsa de grupos, eu fui bastante humilhada, eu fui tratada como demônio, como pombagira, como sem sequer ter dado motivos, porque até então eu não tinha cometido pecado algum. Eu vivia em obediência, em sacrifício. Eu a recém tinha doado todo o meu salário na Fogueira Santa. Eu ainda fiquei devendo no cartão de crédito porque eu não tinha dinheiro para pagar as minhas contas, porque eu tinha feito o meu sacrifício, eu tinha doado todos os meus carros, eu doei todo o meu patrimônio. Só sobrou a minha casa, que por pouco eu não doei, porque o senhor sabe o quanto eu desejava servir a Deus no altar. E para servir a Deus no altar, a gente não poderia ter nada no nosso nome. Eu não dei nada para minha mãe, eu não dei casa para minha mãe, porque eu pensava primeiro em Deus, para a obra de Deus crescer, para Jesus voltar. E eu acreditava no meu chamado. Gastei com exame de sangue, porque eu estava nas aulinhas de missionária, até que uma pessoa me disse que eu era mais útil fora da igreja do que dentro da igreja. E eu disse, o quê? Eu sou um objeto? Porque eu sou mais útil na política do que falando de Jesus? O homem pode definir o meu chamado? Bispo, eu sei que Jesus existe. Eu sei que todos nós vamos passar pelo julgamento. E eu quero dizer para o Senhor que depois de 6 anos, depois de ter obedecido na Fogueira Santa, em ter sacrificado tudo para Deus, eu fui literalmente chutada da igreja, né? Com uma mão na frente e outra atrás, depois de ter doado tudo para Deus. E eu queria pedir para o Senhor, para com a Fogueira Santa, bispo. Para. Pede o dízimo só. Porque eu fui demitida da Record com uma mão na frente e outra atrás, depois de ter dado meu Isaac. E foi injusto, sim, porque eu não deixei a desejar no meu trabalho, eu cumpria com os meus horários. Eu acredito que as pessoas da direção da Record não têm nada para falar de mim. Mais uma vez, misturou vida pessoal com profissional. Não foi cumprido o meu contrato. Eu fui demitida bem antes do tempo, não teve multa rescisória, porque eu assinei um contrato sem multa rescisória. Então eu realmente me vi no fundo do poço. E eu implorei a ajuda de vocês, da igreja. Eu disse, eu não tenho dinheiro, eu não sei o que fazer na minha vida. Eu sabia ser apresentadora de TV, ou eu não consigo nem falar. Porque me dói. E eu pedi ajuda, bispo. Eu implorei, eu disse, pelo menos me devolve uma parte do dinheiro para mim abrir algum negócio, porque eu não pensava em mim, eu só pensava em Deus. Eu disse, por favor, me devolve pelo menos uma parte do que eu doei para mim abrir um negócio para mim, porque eu não tenho como sustentar o meu filho. Eu implorei. E eu pedi ajuda para sua filha, a Cristiane Cardoso, e ela disse que o senhor disse que o senhor não tinha nada a ver com isso. E aí eu fiquei pensando assim,
tipo, e a minha alma? E tudo bem eu ir pro inferno porque eu não sabia fazer outra coisa. Eu acabei de ser demitida do meu trabalho com uma mão na frente e outra atrás, sem ter pecado. Eu ia fazer o quê? Voltar pra prostituição? E a minha alma? E as milhares de almas que estavam caindo comigo? Caindo com a minha queda. Porque se converteram através do meu testemunho. O que é que vocês queriam? Que eu fosse exemplo de desobediência? Desobedeceu, voltou pro puteiro. Mas graças a Deus, Deus não me desamparou. Eu não sei se foi o Senhor que negou a igreja me devolver pelo menos uma parte das minhas doações. Mas eu ouvi no dia que eu não ia trazer nada disso a público. O senhor sabe disso. Eu tinha conversado tudo isso antes, pedindo que, por favor, me devolvessem pelo menos uma parte para mim abrir um negócio, porque eu não sabia do que viver. E eles me disseram que eles não iriam devolver as minhas doações para não abrir precedente para outras pessoas pedirem as doações. E tudo bem a minha alma ir pro inferno, né, bispo? Tudo bem. Eu sou exemplo de desobediência, tudo bem voltar pro puteiro, né? Só que Jesus teve misericórdia de mim. E sabe quem me ajudou, bispo? A pessoa que o senhor mandou, orientou, que eu abrisse mão da amizade. Aquela pessoa que logo que eu me converti, que eu acreditava que eu estava obedecendo a Deus quando eu recebi orientação. E foi graças a ele que no ato de desespero eu não estava lá no puteiro. Deus teve tanta misericórdia de mim que colocou na minha vida um homem de Deus, que hoje é meu marido, que sabe da minha história, que é uma pessoa que crê em Jesus. Deus não me desamparou. Então, Bispo Macedo, eu venho até aqui falar com o senhor para que o senhor consiga entender tudo o que aconteceu, porque é muito fácil julgar as pessoas sem ouvir da boca delas o que está acontecendo. Então, bispo, eu peço pro senhor, para com a fogueira santa, bispo, porque o senhor tá levando almas pro inferno. Porque Deus não faz cair bênçãos sem medidas na nossa cabeça. E num ato de desespero, a pessoa acaba dando tudo como eu dei. E pode ficar até sem onde morar. Se não fosse a misericórdia de Deus, bispo, se não fosse o amigo que o senhor orientou eu a sacrificar, hoje eu estava dentro de um puteiro levando-me. Estaria no puteiro, levando milhares de almas pro inferno. Então foi isso que aconteceu. E eu entrei na justiça contra a igreja, pedindo os 2 milhões de volta, porque eu não acho justo a fogueira santa. Eu acho justo sim o dízimo, mas a fogueira santa não é justa, bispo. Não é justa. Não é justa. Então, se o senhor diz que tem o Espírito Santo, se o senhor acredita que a Universal é a obra de Deus, não faz mais a fogueira santa, porque isso é um crime. É um crime. Bispo, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. E aí eu queria deixar para o senhor refletir, porque eu sei que o senhor é um homem inteligente, né? Quem me ajudou foi aquela pessoa que lá atrás eu abri mão
por obediência ao Senhor. Então, queria que o Senhor refletisse tudo isso. E que Deus abençoe o Senhor, que o Senhor Jesus tenha misericórdia do Senhor. E que o Espírito Santo dê sabedoria para o Senhor para parar com essa fogueira santa, bispo. Porque na intenção de salvar almas, milhares estão sendo levadas para o inferno por querer dar tudo para Deus. E eu fui uma delas. E por querer dar tudo para Deus, eu podia ter voltado para um puteiro. E o Senhor não estava nem aí, né? Nem aí com a minha alma. Porque afinal iria abrir precedentes para outras pessoas pedirem a devolução das doações, né? Das fogueiras santas. É isso, bispo. Essa é a verdade. E o Senhor sabe que é a verdade. Essa é a verdade. Graças a Deus agora, Deus não me desamparou. Meu amigo me perdoou, me ajudou. Graças a ele, eu não voltei pro puteiro. Deus colocou um homem de Deus no meu caminho, que tá me incentivando a fazer cursos. Tô fazendo cursos para ter uma profissão digna. E é isso. Então, essa mensagem é para o Senhor ouvir da minha boca, porque talvez as informações tenham chegado até o Senhor de outra maneira. Então, é isso, bispo. Pede a direção do Espírito Santo. Pede bastante a direção do Espírito Santo. Porque se hoje eu estivesse dentro do inferno, levando outras pessoas para o inferno, pode ter certeza que o Senhor estaria respondendo pelas almas que o Senhor mesmo, se foi o Senhor que negou ajuda quando eu implorei para mim não cair num ato de desespero, o Senhor estaria respondendo por essas almas. Então, bispo, para com a fogueira santa. Deus abençoe o Senhor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal Fonte de Vida. Meu nome é Adriana. E antes de começar esse vídeo, eu quero que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Se inscreva no meu canal, tá bom? Pessoal, vocês viram aí alguns trechos do desabafo da Andressa Urach. Você viu que ela... É com muita tristeza que ela fala, né? Ela desabafou realmente o que aconteceu ali. Porque que ela se afastou da igreja. E muito triste. Muito triste, mas Deus está com ela. Deus, a palavra diz que Ele está com os aflitos, que Ele está com as pessoas humildes e as pessoas aflitas. E eu vou comentar alguns trechos que ela falou, tá bom? Primeiro, na palavra de Deus não fala que nós temos que entregar o nosso Isaac. Jesus já morreu na cruz para nos salvar. Jesus já fez isso por nós. E não porque nós somos pessoas boazinhas, que você tem as suas bochechinhas rosadas, que você é santinho, que Deus morreu na cruz para te salvar. Não. Ele fez isso porque nós estávamos indo para o inferno. Nós não merecemos a compaixão do Senhor. Ele faz isso porque nos ama, não porque nós merecemos. Então, não existe isso de entregar o nosso Isaac. Não está na palavra de Deus. O único que precisou fazer isso foi Abraão. Porque Deus testou Abraão, porque ele seria, gente, o escolhido para ser o pai da fé. Ele seria o pai das nações. Por isso que o Senhor testou ele. E Abraão foi lá e entregou o Isaac. Mas também na hora que ele ia sacrificar, o Senhor falou: Abraão, hoje eu vejo que você realmente me obedece.
e eu vou cumprir a minha promessa. Você vai ser o pai das nações, você vai ser o pai da fé, né? E os seus descendentes vão ser como o grão de areia. Conte as estrelas do céu. Não tem como você contar as estrelas do céu, isso será a sua descendência. Então só foi essa única vez, tá, gente? Então não existe essa de dar o seu Isaac. Você tem que dar, sabe o quê? O seu coração ao Senhor, a sua obediência, a sua santidade, matar a sua carne todos os dias, ser uma pessoa melhor. Na palavra de Deus fala que a igreja foi feita para ajudar os órfãos e as viúvas. Se a sua casa estiver com as contas em dia, se a sua família está toda organizada, está tudo bem na sua casa, você está conseguindo pagar suas contas, está tudo organizado, consegue, está tudo ajeitado a sua família, aí sim você vai dar a sua oferta na igreja. Porque primeiro de tudo você tem que ajudar a sua família. Você não tem que dar carro, deixar seu filho desamparado, dar bolsa, dar sapato na igreja para dar o seu Isaac. Não. Primeiro você tem que olhar o da sua casa. Se a sua casa estiver organizada, se você tem condições, se a sua condição financeira está boa, se não vai faltar nada para o seu filho, nada para sua casa, aí você dá a sua oferta para ajudar a igreja. Pessoal, você que acha que nunca ia ver realmente assim na íntegra, assim, vivo, né? Os falsos mestres, em 2 Pedro, tá aí. Tá aí os falsos mestres que a André Surak está falando. Esses são os falsos mestres da Bíblia, sabia? Os superapóstolos, como diz Paulo em 2 Coríntios, né? Lá no Pedro fala, né, nos falsos mestres, que esses falsos mestres são como poços sem água, como nuvem que o vento vem e bate, né? E que Deus vai destruir essas pessoas, porque lá fala que eles estavam levando as pessoas ao inferno, pessoas que são novas convertidas, e com o seu falsa pregação estavam voltando essas pessoas que tinham saído, né, saído de ser ímpio e aceitar Jesus como único Deus Salvador, eles estavam voltando novamente para a perdição. E isso quase aconteceu com a Andressa. Ela, no ato de desespero, ela estava pensando em se prostituir, mas Deus teve misericórdia dela. Lá também Pedro fala que em Sodoma e Gomorra, a cidade da perdição, Deus teve compaixão de Ló, porque ele viu o coração de Ló. Ele poderia destruir tudo ali, até Ló, mas ele teve compaixão. E lá fala que Deus ajuda aqueles que são humildes. Por isso que ele ajudou a Andressa, porque ela realmente se converteu a Jesus Cristo e não deixou que ela voltasse para a prostituição. Foi o Deus que resgatou ela. Foi Deus que não deixou que ela voltasse para a perdição, gente. Não foi os falsos mestres. Quando você ouve que quando você discorda de alguma coisa e os pastores falam, essa pessoa está com demônio, essa pessoa, vamos demitir ela, vamos tirar ela daqui, porque ela desobedeceu às minhas ordens. Então vamos tirar ela da igreja, vamos excomungar ela da igreja, ela está endemoniada. Quem faz isso? Alguém já viu o documentário das seitas da década de 70? As seitas nos Estados Unidos faziam muito isso. Quando os membros questionavam certas coisas que não estão na Bíblia, como escravidão, trabalhar 24 horas sem parar porque Deus mandou, não ter o salário, um pastor casar com várias mulheres dentro da igreja, até menores de idade, quando questionava, né, por que estava acontecendo, era excomungado do lugar. Eram as seitas que faziam isso.
Isso é igreja, gente? Não, isso não é igreja. Isso é seita. O que é misturar os vinhos? Por que se eu estou numa certa denominação, eu quero conhecer uma outra denominação? Não, não pode, sabe? Porque vai misturar os vinhos. Aonde está na palavra que vai misturar vinho? Nunca vi isso na palavra de Deus. Em 2 Coríntios 11, né, onde o apóstolo Paulo fala sobre os superapóstolos, né, da época dele, que ele fala: aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. Isso não é de se admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo como um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem, mas no fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Então, se até Satanás se disfarça em anjo de luz, esses falsos apóstolos também se disfarçam de anjinhos. E enganam muitas pessoas, os seus membros dentro da igreja, e levam muitos ao inferno. Muitos. Só que na palavra diz que no dia do juízo, essas pessoas vão pagar por cada pessoa que foi instigada por eles. Jesus fala, né, que Deus vai ter compaixão mais de Sodoma e Gomorra do que aquelas cidades que não aceitaram os apóstolos, né? Então, assim, eu quero dizer para você, Andressa, a gente vê o seu temor a Deus, o seu amor a Deus. A gente sente que você realmente precisa de ajuda, que você realmente ama o Senhor. E o Senhor tá contigo. Ele provou isso a você, né? Te ajudando financeiramente quando você estava pensando em voltar para a prostituição. Ele te deu a mão. Sacuda o pó da sua sandália. Esqueça. Não esqueça, vá atrás do seu direito, mas deixa Deus agir. Deus, na palavra diz que Deus é o nosso justo juiz. E ele vai te honrar. Ele já está te honrando, né? Busque ao Senhor. Conheça uma igreja que fale sobre a salvação. Uma igreja que fale sobre a cruz, sobre pecado, sobre a salvação. Essa é a verdadeira igreja. Eu prefiro 1000 vezes, pessoal, ir numa igreja simples, pequena, que não tem muitas pessoas, sabe? Que você pode conversar cara a cara com o pastor da igreja. Não esses pastores famosos de templos enormes que andam com segurança na hora que acaba o culto. Acabou o culto, já pega a Bíblia e já vai lá para o fundo, já sai pelo fundo com seguranças. Eu já fui em igrejas assim, aonde quando acaba o culto, simplesmente pega com vários seguranças, dá para perceber que tem segurança armado que fica embaixo do púlpito, né? Ali parado, a gente percebe que são seguranças e sai pelos fundos, sai por trás com seguranças e entra dentro do carro e vai embora. É bizarro, né? Eu prefiro 1000 vezes ir para uma igreja pequenininha, mas que é uma igreja acolhedora, que prega a palavra de Deus de verdade. Aonde fala de cruz, aonde fala sobre inferno, aonde fala sobre pecado, aonde fala sobre renúncia, você pode ficar nessa igreja, você pode entrar nessa igreja, pode ter certeza disso. Agora, se você vai numa hiper templos gigantescos, enormes, parece um palácio, onde tem segurança para tudo quanto é lado, onde não pode entrar um mendigo, onde não pode entrar um travesti, onde você tem que ir muito bem vestido,
lugar que prega sobre prosperidade, sobre você tem que dar tudo para Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus só precisa do seu coração. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Para que Ele vai querer o seu tudo? O seu Isaac? Deus é o dono da sua vida. Se Ele quiser te abençoar financeiramente, Ele vai te abençoar. Se Ele não quiser te abençoar, Ele não vai te abençoar. Porque Ele tem outros planos para você. Eu tenho aprendido isso. Eu tenho aprendido. A gente tem que confiar em Deus. Por isso, antes de você aceitar tudo o que o pastor fala no púlpito, lê a Bíblia, vê se realmente está de acordo com o que ele está falando lá em cima. Não vai acreditando em tudo que é falado. A palavra fala que nós temos que questionar o que os pastores falam, né? Eu não lembro a passagem. Mas é isso. Aí tá, pessoal, os super apóstolos, os falsos mestres nessa geração. Você não precisa achar que isso vai acontecer num futuro muito grande, que seus netos vão ver. Não, você já está vendo, é isso que está acontecendo. Então, Andressa, eu espero que realmente você possa ir numa igreja onde prega a salvação mesmo, a palavra pura e genuína de Deus. E que você seja feliz. Que você seja muito feliz. E que você vá atrás dos seus direitos. E que, quando isso acabar, que você não olhe para trás. Que você só olhe para aquele que é realmente o Senhor dos Senhores na sua vida. E que obedeça a Ele. Obedeça a Ele de todo o coração. Ele nunca vai te desamparar. Tá bom? E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, ative. Dê um like aí pra mim, tá? Ative o canal. Compartilhe com as pessoas que precisam ouvir. Tá bom? Então, um beijo. Fique com Deus.